Quantas vezes nós estamos ocupando o lugar errado, estamos tentando fazer o papel de Deus ou do Espírito Santo. Esse é o estudo de número 1017 aqui do nosso canal Jaboque Vamos Orar. Você é muito, mas é muito bem-vindo a mais este estudo. Que o Senhor Jesus te abençoe grandemente. E veremos sobre este assunto logo após a nossa vinheta. Muitas vezes nós queremos resolver as coisas do nosso jeito ou até mesmo nós darmos um jeitinho e não agimos corretamente para com o nosso Deus. Vamos ao nosso tema. Estou eu no lugar certo ou no lugar de Deus? O nosso texto base está em Gênesis capítulo 30, verso 2, que diz: Jacó irou-se contra Raquel e retrucou-lhe: acaso estou eu no lugar de Deus que te recusou a maternidade? Nós precisamos aprender através das experiências que estão descritas na Bíblia Sagrada. Nós devemos olhar as consequências dos atos das pessoas e assim nós evitaremos fazer aquilo que não devemos fazer. Romanos capítulo 15, verso 4, Paulo diz assim: porquanto tudo que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar, de forma que por meio da perseverança e do bom ânimo provenientes das Escrituras, mantenhamos firme a nossa esperança. Precisamos estar nos alimentando da palavra de Deus, da Bíblia Sagrada. Quantas pessoas têm trocado as Escrituras por palavras de homens, tem valorizado mais o que as pessoas falam do que o que está escrito na Bíblia Sagrada. E nós temos muitos exemplos para aprendermos. Vamos pegar, por exemplo, Raquel. Raquel, ela era estéril e a irmã dela, Lia ou Leia, era fértil. Ela tinha filhos de Jacó. Em compensação, Raquel ficou invejosa, enciumada, desesperada, e ela fez um apelo para Jacó. Gênesis capítulo 30, verso 1. Raquel, percebendo que não podia gerar filhos, tornou-se invejosa de sua própria irmã e reclamou a Jacó, seu marido: faze-me ter filhos também, ou eu morrerei. Nós devemos cuidar de nossas emoções, dos nossos sentimentos. Nós não podemos agir no desespero e nem na angústia, muito menos por fruto de inveja ou ciúmes, porque assim não agradaremos ao nosso Senhor. A reação de Jacó foi de irritabilidade e indignação, como nos mostra no nosso texto base. Vamos ver em outra versão, Gênesis capítulo 30, verso 2, agora na versão Ara, que diz: então Jacó se irou contra Raquel e disse: acaso estou eu em lugar de Deus, que ao teu ventre impediu frutificar? Jacó sabia que era um pedido impossível dele realizar. Ele conhecia a soberania de Deus e isto era coisa para Deus, não era coisa para ele. Infelizmente, nós vemos que muitas pessoas querem ocupar o lugar de Deus, mas Jacó, ele era esperto, inteligente. Ele ficou irado e mostrou para ela a soberania de Deus. Ela deveria se apegar a Deus, porque somente Deus poderia mudar a situação. Salmo 127, verso 3 diz assim: quanto a seus filhos, eles são herança do Senhor, o fruto do ventre é um presente de Deus. Jacó não poderia fazer nada naquela situação. Certa vez, o pai de Jacó, Isaac, passou por problema semelhante, ou seja, a mãe de Jacó era estéril, Rebeca era estéril, e a atitude de Isaac foi diferente. Sabe o que Isaac fez? Vamos conferir. Gênesis capítulo 25, verso 21 diz: Isaac suplicou em oração ao Senhor
Senhor em favor de sua esposa, porquanto Rebeca era estéril. O Senhor atendeu ao pedido de Isaque e Rebeca, sua mulher, engravidou. Deus, ele ouve as orações dos seus filhos e Deus age no momento determinado por ele. Em compensação, Raquel, para solucionar aquela situação, ela agiu sem falar com Deus e ela ofereceu a Jacó, a serva dela. Ela ofereceu para Jacó a Bila. Gênesis capítulo 30, verso 3 diz: então Raquel lhe propôs: eis minha serva Bila, tem relações sexuais com ela e que ela dê a luz sobre meus joelhos, por ela também eu terei filhos. Era costume na época, quando a senhora não podia engravidar, ela daria ao marido uma serva e essa serva conceberia nos joelhos da sua senhora e seria como o próprio filho dela. E Bila engravidou 2 vezes e 2 vezes consecutivas. O primeiro foi Dan, que significa julgamento, ele foi o 5º filho de Jacó, e o segundo, Naphtali. Naphtali significa minha luta, meu combate, competição, e esse foi o 6º filho de Jacó. Deus, ele misericordioso, ele abriu a madre de Raquel e Raquel concebeu. Raquel aprendeu quem era o Deus de Jacó, o Deus soberano, o Deus poderoso, misericordioso e fiel. A primeira coisa que a gente pode aprender com Raquel é que Deus não se esquece de seus filhos. Deus se lembra dos seus servos, assim como se lembrou de Raquel. Gênesis capítulo 30, verso 22, o início do versículo diz: e lembrou-se Deus de Raquel. Então eu não posso me esquecer que o meu Deus, que é soberano, que é poderoso, que é misericordioso e fiel, ele não se esquece de mim. A segunda lição é que Deus, ele ouve as orações, ele ouve o clamor dos seus servos, assim como ouviu o clamor de Raquel. Gênesis capítulo 30, verso 22, a parte B diz assim: e Deus a ouviu. Olha que tremendo, nosso Deus é vivo, nosso Deus ouve as nossas orações, ele ouve o nosso clamor. A terceira lição é que o Senhor é quem tem poder de dar vida, é o Senhor que tem o poder de fazer a mulher ser mãe. Gênesis capítulo 30, verso 22, a parte C, que diz: e abriu a sua madre. O Senhor, ele permitiu que Raquel concebesse e o Senhor honrou a Raquel. É a quarta lição que podemos aprender. Deus é Deus que dá honra a seus servos. Deus, ele honra aqueles que confiam nele. O Senhor honrou a Raquel e no momento dele, não no momento dela. Gênesis no capítulo 30, verso 23 e verso 24 diz: e ela concebeu e deu à luz um filho e disse: tirou-me Deus a minha vergonha, e chamou-lhe José, dizendo: o Senhor me acrescente outro filho. E o Senhor realmente deu a ela outro filho, que era o filho caçula de Jacó. O irmão de José se chamou Benjamim. Naquela época, a mulher que não podia ter filho, ela era envergonhada, ela era uma vergonha para o marido e era também desprezada pelos outros. Sabe de quem que eu me lembrei? Me lembrei de Sara, que diante daquela situação, ela mesma tentou resolver aquele problema. Sabe o que ela fez? Ela não pediu orientação a Deus e ela agiu. Gênesis capítulo 16, verso 2, que diz: então Sarai propôs a Abrão: ouve, eu te peço, o Senhor não permitiu que eu desse à luz, portanto, toma minha serva, talvez por intermédio dela eu venha a ter filhos. Isso trouxe muito sofrimento para Sara. Assim que Agar engravidou, ela começou a desprezá-la e trouxe sofrimento para Abraão, porque mais tarde
Abraão teve que despedir a Agar e o filho dele Ismael. Na verdade, trouxe complicações até os dias atuais. Vamos nos lembrar da guerra entre os israelitas, que é a geração de Isaac, e os árabes, que é a geração de Ismael. Nós não devemos tentar fazer o papel de Deus, tentar ajudar o nosso Deus e até mesmo tentar agir para nos beneficiar. Sabe por quê? Porque Deus, Ele é soberano e Ele está no controle de todas as coisas. Vamos nos lembrar de José? José, ele conhecia o lugar dele e José não quis estar no lugar de Deus. José, ele não quis se vingar dos seus irmãos. Gênesis capítulo 50, verso 19 diz: no entanto, José lhes assegurou: não tenhais qualquer receio. Acaso estou eu no lugar de Deus? José, ele aprendeu verdadeiramente a depender de Deus, a honrá-lo. José não se tornou vingativo devido ao sofrimento que ele teve, ao contrário, ele desfrutou da presença do nosso Deus, porque o nosso Deus era com ele em todos os momentos. Gênesis capítulo 39, verso 3 diz: vendo, pois, o seu Senhor, que o Senhor estava com ele, e tudo o que fazia o Senhor prosperava em sua mão. Deus era com José em todos os momentos, mesmo enquanto José estava lá naquela cova vazia, onde ele foi jogado pelos irmãos, Deus estava com ele. Mesmo quando José estava caminhando para o Egito como um escravo para ser vendido, Deus estava com ele. E quando José estava servindo a Potifar, foi Potifar justamente que fala que via o Senhor abençoando tudo quanto José fazia. Mas eu não posso me esquecer que José foi levado como um prisioneiro para a cadeia, e mesmo lá Deus não o abandonou. José, num dia ele era o prisioneiro e no outro ele foi honrado por Deus, ele se tornou governador do Egito. Gênesis capítulo 41, verso 42 e verso 44 diz assim: e tirou Faraó o anel da sua mão e o pôs na mão de José e o fez vestir de roupas de linho fino e pôs um colar de ouro no seu pescoço. E disse Faraó a José: eu sou Faraó, porém sem ti ninguém levantará sua mão ou o seu pé em toda a terra do Egito. Nós não precisamos nos colocar no lugar de Deus, querer ajudar Deus. Nós não precisamos agir sem a direção do nosso Deus, sem consultarmos a Ele. Os irmãos de José, após a morte de Jacó, eles acreditaram que José se vingaria e eles se ofereceram como escravos para José. Mas José, ele servia a Deus verdadeiramente, com sinceridade, e José confiava na justiça do nosso Deus. Gênesis capítulo 50, verso 17 ao verso 19 diz: assim direis a José: perdoa, rogo-te, a transgressão de teus irmãos e o seu pecado, porque te fizeram mal. Agora, pois, rogamos-te que perdoes a transgressão dos servos do Deus de teu pai. E José chorou quando eles lhe falavam. Depois vieram também seus irmãos e prostraram-se diante dele e disseram: eis-nos aqui por teus servos. E José lhes disse: não temais, porventura estou eu em lugar de Deus? Em momento algum José se colocou no lugar de Deus. E infelizmente muitas pessoas fazem diferente de José. Eles querem se vingar, eles querem ver o outro se dando mal, sendo castigado.
diferente de José, porque José perdoou os irmãos dele verdadeiramente e José ainda os consolou. Ele se ofereceu para cuidar deles e dos familiares. Ele proveu o sustento para a família. José, ele entendeu que Deus era soberano, que Deus agia a seu favor e a favor do seu povo, porque todas as coisas continuavam no controle de Deus. Gênesis capítulo 50, verso 20 diz assim: vós bem tentastes mal contra mim, porém Deus o intentou para bem, para fazer como se vê neste dia, para conservar muita gente com vida. José reconhecia a soberania, o poder transformador do nosso Deus, porque José falou, sabe o que Deus fez? Deus transformou essa maldição em bênção. José, ele não ficou alimentando a mágoa do passado, ele não ficou alimentando tristeza, rancor, ele não ficou alimentando desejo de vingança no coração dele. Vamos nos lembrar de outro exemplo. Esse era rei de Israel, que ao receber a carta do rei da Síria, falando para ele curar um capitão do exército, ou seja, para curar Naamã, sabe o que esse rei de Israel fez? Ele ficou irritado, ele rasgou as vestes dele e ele declarou que ele não era Deus. Segundo Reis, capítulo 5, verso 7, diz: assim que o rei de Israel leu a carta, irritou-se sobremaneira e rasgou suas roupas, exclamando: por acaso sou Deus, que pode matar e dar a vida, para que ele me envie um homem, a fim de que eu o cure da lepra? Vede como procura um motivo para criar um conflito entre nós. Ele conhecia o profeta Eliseu, ele sabia que lá em Israel tinha um Deus vivo, um Deus poderoso, mas o que ele fez? Ele foi irado e possivelmente nem se lembrou de Eliseu. Ele reconheceu, como nós vimos no texto, que somente Deus é poderoso para agir. O rei de Israel conhecia o profeta Eliseu, mas ele deve ter ficado tão irado que ele nem se lembrou dele. Ele reconheceu, como nós vimos no nosso versículo, que somente Deus era poderoso para agir naquela situação, pois a lepra não tinha cura. E assim que Eliseu soube, Eliseu mandou que conduzissem Naamã a ele, e Deus agiu através do profeta Eliseu. Naamã ficou curado da lepra e, em gratidão, Naamã se tornou servo de Deus. Eu vou concluir. Nós precisamos aprender a nos colocarmos nas mãos de Deus e não agirmos sem a direção dele, porque somente ele é poderoso, é fiel, é misericordioso e tem cuidado de nós em todos os momentos. Quantas pessoas querem agir no lugar de Deus, no lugar do Espírito Santo, e se esquecem que somente o Espírito Santo que convence do pecado, da justiça e do juízo. Se você gostou desse vídeo, se esse vídeo foi edificante na tua vida, faça seus comentários aqui no nosso canal, continue compartilhando os nossos vídeos nas redes sociais e dá o seu like. Se você não se inscreveu no canal Jaboque, eu te convido para que você se inscreva e que o Senhor Jesus te abençoe grandemente. Até o nosso próximo estudo aqui no nosso canal Jaboque. Vamos orar. Fica com Deus e Deus te abençoe grandemente.